Graça e paz, queridos alunos. Essa é a quarta aula da primeira semana. Já estamos fechando uma etapa dos livros poéticos e sapienciais. Estudem, não deixem para a última hora. Vocês têm uma tarefa de escolher um dos salmos de um dos tipos abordados e postar até o fim da primeira semana, ok? Então, hoje nós vamos abordar os livros de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E são dois livros bastante interessantes, diferentes, e vamos lá. Olha, o primeiro slide, onde tem o título Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, a experiência universal do ser humano. Por que eu coloquei esse título? Porque Jó, por exemplo, que nós já analisamos, é um livro que fala de uma dor individual. Aqui em Eclesiastes você vai ter alguns temas que Jó também abordou, mas no sentido universal, no sentido de toda a humanidade. Não é a saga ou o sofrimento de um homem em particular, mas de toda a humanidade. E embaixo de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, eu coloquei, olha aqui, Kohelet. O hebraico, vocês sabem que se lê da direita para a esquerda. Então, essa letra é K, essa é H, essa é L e essa é T. E a palavra é Kohelet. E eu vou explicar o que significa, ok? De Eclesiastes. Muito bem. Então, vamos começar. Olha lá, Kohelet, Eclesiastes. O nome Kohelet é hebraico e Eclesiastes, assim como os Salmos, vem do latim, ok? O livro começa com a expressão Palavras de Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém, geralmente considerada como o título da obra, ok? É um livro, queridos, eu vou até ler aqui no nosso livro base, que é Descobrindo o Antigo Testamento, que reflete um tempo de desespero. As promessas da aliança parecem muito distantes, as glórias nacionais de Israel foram esquecidas e a radiante esperança dos profetas se perdeu. Mas mesmo em meio a tantos desesperos, o poeta de Kohelet descobre as ricas verdades proclamadas nos outros livros de sabedoria do Antigo Testamento, tanto Jó quanto Provérbios. O temor do Senhor é uma fundação segura sobre a qual se pode construir a vida. Eclesiastes ensina que a única esperança para se suportar o presente é temer e obedecer a Deus. Vejam, vocês têm uma série de outros textos, também do Oriente Médio Antigo, que fazem. Opa, vamos voltar, que eu passei antes da hora, né? Que falam também do sofrimento humano. Olha aqui, na literatura sapiencial do Oriente Médio encontra-se obras semelhantes. No Egito, o diálogo do desesperado com a sua alma. Olha que título! E os contos do arpista. E na Mesopotâmia também. Especialmente o diálogo acróstico chamado Teodiceia Babilônica. Mesopotâmia, gente, vocês sabem que é onde hoje é Iraque, é aquela região da antiguidade entre o rio Tigre e Eufrates. E lá tem muitos dados culturais que têm alguma semelhança ou lembram também o que se passava em Israel, tá? Agora, o significado da palavra Kohelet. Certeza absoluta os estudiosos não têm, mas eles acreditam que de qualquer forma refere-se a algum tipo de líder, seja de assembleia ou um palestrante. Vocês têm algumas traduções atuais que utilizam o termo mestre. Eu acho interessante, mas eu opto mais por um líder comunitário, religioso, ok? Então, vocês têm agora, como em todos os outros livros que nós analisamos, quando é possível, a gente vai falar da autoria, da data e da estrutura do livro, seguindo sempre o mesmo padrão, que é o que é pedido, né, na introdução ao Antigo Testamento. Autoria.
Queridos, apesar de parecer que possa ser Salomão, não há uma certeza absoluta, tá? Porque pode ser de Salomão e pode ser para Salomão, tá? Não se sabe com certeza a autoria do livro, mas há alguma relação com ele. Provavelmente, na época em que Salomão estava naquele período de apostasia. Se vocês não lembrarem disso, vão lá ler 1 Reis 11. Ele estava tão desesperado e acredita-se hoje que ele tenha escrito o livro de Eclesiastes dentro desse período, ok? A data. Bom, volto a dizer que é o mesmo problema. Se a gente considera Salomão o autor, só pode ser na época que ele estava vivo, então é colocada aproximadamente em 977 a.C., né? Como se de esperar, também não só nos outros livros, mas nesse você tem vários críticos do Antigo Testamento que questionam essa datação, né? E de novo, se questionar a data, questiona a autoria. Alguns querem localizar a origem do livro no período próximo ao 3º século. Isso é um pouco difícil de aceitar. Agora, o local de escrita deve ser Jerusalém, onde estava Salomão, ok? Então, autoria e data. E agora a estrutura. Queridos, vamos lá. Estrutura. As palavras do Kohelet do livro Eclesiastes estão organizadas em 3 partes, sendo que cada uma se inicia com uma expressão muito parecida. A primeira vez que aparece é: que proveito tem o homem? Queridos, não é 1:13, é 1:3. Depois eu vou corrigir isso. Que proveito tem o trabalhador? No 3:9. E que vantagem tem o sábio? No 6:8. Cada uma dessas expressões introduz uma parte do livro. E podemos também dividir, em termos mais literários, de outra forma: o autor, 1:1, o tema, os esforços humanos não fazem sentido sem a presença, ele é apresentado no versículo 1:2. Depois vocês têm uma introdução, que a acumulação de bens não traz felicidade, que é apresentada ainda no capítulo 1, dos versículos 3 a 11. A vida deve ser desfrutada como um dom de Deus. Vejam que aí você pega praticamente o resto do livro, que é do capítulo 1:12 até o 12:8, e lá no finalzinho a conclusão, que deve-se confiar reverentemente em Deus e obedecer a Ele. Entra de novo, assim como Jó, assim como os outros livros, porque você tem um Deus só, uma teologia só, uma revelação só. Então, o princípio da sabedoria, o princípio da felicidade, o princípio do viver bem, no sentido mais amplo da palavra, é o temor a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é obedecer a Deus. Ok? Muito bem. Os temas, queridos. Vocês têm vários temas que já dá para perceber até pela divisão do livro: a sabedoria, o prazer, o status, o trabalho, sozinhos não tem significado duradouro, permanente, pois a morte torna tudo aparentemente inútil. Mas aí é Deus quem vai dar o sentido a todo o nosso esforço e trabalho, né? O ser humano deve desfrutar do trabalho sem perder a perspectiva de que Deus tem um propósito para ele. Então, é por isso que eu digo: se você faz um sapato, faça o melhor sapato que você puder. Se você é cozinheiro, faça a melhor comida. Se você é motorista, dirija com amor. Porque é nas pequenas atitudes, é nas pequenas maneiras de encarar a vida e se relacionar com os outros que você está dando glória a Deus e cumprindo os propósitos de Deus, ok? A injustiça da opressão. O Kohelet também se preocupa com a opressão dos fracos pelos poderosos. Isso vai ser um tema muito recorrente. Nós vamos ver nos profetas,
essa questão da justiça social, isso vai ter bastante discussão também entre os profetas, né? Era uma preocupação geral, né, gente? Porque sempre a humanidade teve esse lado infelizmente feio, né? De querer explorar e oprimir aqueles que menos têm, né? Eclesiastes demonstra a inutilidade de o ser humano se opor a Deus, pois seus desígnios estão muito além de nossa compreensão. Olha aí de novo aquilo que discutimos em Jó. Nós temos uma visão limitada, então ela nunca vai alcançar o plano divino, tudo que Deus tem preparado. Isso é inacessível para nós, né? Por isso que a gente tem que confiar, temer a Deus e perceber que a vida não tem significado longe de Deus. Então esses são os principais temas de Eclesiastes, e volto a dizer, não são os únicos, ok? Não são os únicos, né? Mas são aqueles principais que vocês devem perceber ao ler o texto. Agora aí que uma figura bonita que eu pus, nós vamos entrar no Cântico dos Cânticos, que em hebraico é Shir Hashirim, né? Vamos ver a autoria, a data e a estrutura. O autor também é desconhecido, não é possível saber com certeza se foi Salomão que escreveu. Pode ser de Salomão ou para Salomão. Observe que ao longo do livro muitas referências a Salomão estão em terceira pessoa. Então vamos lá, vamos explicar. Você vai lendo o livro e diz, ele, o Salomão, pensou, falou, sentiu, entendeu? Então isso pode ser um indício de que o livro não seja do próprio Salomão, mas que foi escrito para Salomão, tá? E você tem também, assim como em Jó, você tem elementos que mostram que ele é do período patriarcal. Em Cântico dos Cânticos, você tem indícios e indicações culturais e de situações de que ele foi escrito em Judá no século X a.C., ou seja, na época da monarquia. Ok? Então não adianta querer de novo colocar esse livro lá no exílio ou depois do exílio, não tem. A palavra cântico é shir em hebraico. Esse termo, shir, é utilizado para referir-se a qualquer melodia alegre. O livro é escrito todo em verso, trata-se, portanto, de uma coleção ou antologia de diferentes poemas, o que dificulta achar um critério único para se dividir o livro, queridos. Então não adianta, por exemplo, introdução de Bíblia, seja a Bíblia de Estudo de Genebra, ou a Bíblia de Estudo Arqueológica, ou apologética, não importa, cada uma vai ver um critério dependendo do que perceber do texto ou do que quiser ressaltar no texto do Cântico dos Cânticos, tá? Tem autores que acham que o pastor e o rei são o mesmo, outros autores acham que são pessoas distintas, então você teria um triângulo amoroso. Outros acham que são dois, só o pastor e o rei é a mesma pessoa e a sulamita. Então vocês têm várias formas de encarar a estrutura dependendo daquilo que vocês interpretarem, tá? Eu vou dar para vocês duas possibilidades. Uma é do próprio Descobrindo o Antigo Testamento, do Arnold, né? Que é o livro base que eu estou seguindo, e a outra é do site do Melhoranza, que embora nem tudo que ele fale seja excelente, mas é uma estrutura totalmente diferente da que eu vou passar a primeira. Então é importante vocês começarem a se deparar, às vezes, com diferentes posições, sem criar para vocês um grande problema nisso, ok? Porque é assim, mesmo dentro dos autores, até os mais ortodoxos, vocês vão ter divergências. E a principal delas, de um modo geral, não em relação a Cântico dos Cânticos, já é a própria grande divisão entre reformados e arminianistas, né?
Então, a gente tem que conviver com isso. E ambas as posições são bíblicas, ambas as posições são piedosas, ambas as posições você tem intelectuais ortodoxos e bem intencionados. Então, vamos começar a parar um pouco com essa divisão que eu vejo as postagens, por exemplo, no Facebook, sabe, criticando quase que a pessoa do outro. Não, vamos discutir ideias. Então vamos lá. A primeira estrutura geral que eu vou passar para vocês, olha, vocês veem uma divisão em 5 partes e tá pegando o quê? Tá pegando o ponto de vista do amor, não o ponto de vista dos personagens. Então, o desejo forte do amor, o amor perdido e encontrado, a celebração e consumação do amor, né? A ansiedade do amor e a consumação, e a afirmação do amor e a consumação. Vocês veem que são formas de... Espera um pouquinho, vou voltar de novo. Vocês veem que ele pegou uma perspectiva não levando em conta os personagens e o relacionamento entre 2 ou 3 personagens, né? Ele pegou o amor em si e como que esse amor é visto, tá? É claro, vocês podem questionar essa divisão e ela não é absoluta, tá? Mas é interessante vocês verem. Olha agora sim a próxima. A estrutura do Cântico dos Cânticos, conforme o melhorança. Olha aí, o que ele pegou? Ele pegou os personagens. Então, conforme a ação dos personagens, ele dividiu o texto. Olha, já não são mais 5 partes, já são 4. Tomando como base a Sulamita, o Salomão e o pastor amado. Percebe? Então, na visão desse autor, o pastor e Salomão são personagens distintos. Tá complicado, gente? Não é fácil. Ninguém disse que estudar a Bíblia é fácil. Tenham fé e coragem. Vão lendo, vão procurando. Vocês vão ter a bibliografia básica. Claro, não digo não vá comprar tudo ou ter tudo, né? Mas eu aconselho fortemente que vocês tenham, no mínimo, com vocês, uma boa introdução ao Antigo Testamento e procurem ler várias introduções nas próprias Bíblias, que elas são muito boas e muito completas, ok? Então aí você tem essa divisão, tá? E é uma outra forma de ver, cujo critério são os personagens. Muito bem? Então vamos lá. Olha aqui. Aqui você tem uma deusa mesopotâmica. Por que eu pus essa fotografia dessa deusa aí? Olha ela aqui. Olha, tá vendo? O sol. Ah lá, vamos lá. Por quê? Eu pus uma curiosidade cultural para vocês. Aquela deusa é Estar. Olha Estar aqui. Nós temos na Mesopotâmia, lembra que eu falei que vocês têm muita coisa interessante culturalmente que se mistura também com a parte cultural de Israel, influencia. Evidentemente que Deus, quando tem o seu processo de revelação, que é progressiva, não é verdade? Ele está revelando para um povo num lugar e numa época. Então, você tem os elementos dessa época, as culturas, as crenças, que vão influenciar nessa dinâmica, né? Deus está fazendo a revelação e ela está vindo aos poucos, e você ainda tem coisas convivendo com a antiga ordem pagã e etc. Mas, em termos de texto, de língua, de cultura, você tem outros textos que não os bíblicos que um lembra o outro. Olha aqui, Nebo e Tashmetu é um poema acádio, da Acádia, sobre o amor entre Nebo, o deus dos escribas, e sua parceira Tashmetu. Tá? Olha,
esse que interessante, o nome dele, Os Lençóis Nupciais, é um poema sumeriano em que apresenta o diálogo entre o deus Utu e sua irmã Inaná a respeito do casamento dela. Eu li alguns trechos em inglês desses lençóis nupciais, é muito é muito forte assim, ver como um irmão conversa com a sua irmã coisas tão íntimas, mas era um costume da época, né? Ele está aconselhando ela antes dela se casar. E esse último que são as canções de Ishtar e Tammuz. Queridos, Ishtar é Asterote nas nossas traduções, tá? E esse texto, essas canções, é uma compilação de cânticos a respeito da relação amorosa entre o Tammuz e a deusa Ishtar que eu mostrei lá para vocês. Por que eu pus ver Ezequiel 8? Porque em Ezequiel, Tammuz vai ser citado. Tammuz é aquela deidade, aquele deus, entre aspas, porque as mulheres hebreias apóstatas foram vistas chorando. Aonde? Em Jerusalém. Aonde? No exílio, no 6º ano do exílio do profeta Ezequiel. Vejam como isso é forte, gente. Você já tem um povo que já sofreu, já perdeu seu templo, já foi para o exílio e você ainda tem resquícios dessas mulheres apóstatas, dessa idolatria, retratada no nada mais, nada menos do que no livro de Ezequiel. Entenderam? Então, por isso que eu citei, olha ele aí, o Tammuz, tá vendo? É da Mesopotâmia e tinha vários textos sobre ele em outros lugares. E olha como chegou em Israel. Entenderam o que eu quis dizer com a influência da Mesopotâmia na vida também religiosa de Israel? Tá? Então é isso para vocês saberem, né? Que existem outras coisas e que elas não estão assim totalmente isoladas do mundo bíblico, tá bom? É isso, meus queridos. Olha aqui, mais uma bibliografiazinha. Essa bibliografiazinha foi a que eu usei a base dela para preparar essa aula e algumas outras também. Volto a dizer, né? Da Bíblia de Estudo Arqueológica e as duas minhas preferidas, a de Genebra e a de Estudo Arqueológica, tá? Vocês têm o comentário bíblico Atos, eu incentivo e recomendo fortemente, tá? Muito, muito bom também. Eu acho que aqui, deixa eu ver, do Antigo Testamento, aqui o John Walton é outra. Na realidade, aqui eu encavalei dois, tá? Você tem o comentário bíblico Atos. E você tem o Antigo Testamento do John Alton e Victor Mateus, tá? Então é isso, querido. Preste atenção. Acabamos a nossa primeira semana. Eu quero que vocês não deixem acumular, mesmo porque vocês sabem que o sistema fecha, né? Implacavelmente, não é manual, já é programado. E quando o sistema fechar, vocês não vão poder postar mais atividades e nem nada. Para esta semana, eu só quero uma análise de um dos salmos que vocês escolherem dentro daqueles tipos que eu citei. Não é qualquer um, é dentro daqueles tipos que eu citei, tá bom? E para a próxima semana eu dou uma outra atividade. Como as nossas aulas são 4 aulas por semana, eu não vou sobrecarregar muito na atividade, mas vão se preparando, vão lendo, vão fazendo uma anotaçãozinha no caderno, porque vai ter prova. Prova vai ter, tá bom? Um grande abraço, todo o meu carinho e estarei sempre à disposição para vocês e querendo algum dia ir podendo me ver pessoalmente, sempre estarei aos sábados a partir das 2 no seminário. A paz, queridos.